pessoal, aqui é o professor Tom e hoje a gente vai falar um bocado sobre o nosso território, o território brasileiro. Vamos trazer algumas informações, vamos começar a reconhecer o Brasil enquanto território. E assim, uma das maiores características do território é exatamente a sua extensão, né? São exatamente 8.547.403 quilômetros quadrados. Isso faz do Brasil o quinto maior país do mundo, o terceiro maior da América. Quinto maior país do mundo, perdendo para a Rússia, que tem apenas o dobro do seu tamanho, né? Canadá, China e Estados Unidos. Tá? Mas os Estados Unidos são maiores que o Brasil apenas por causa do Alasca. Ou seja, em terras contínuas, o Brasil é maior que os Estados Unidos. Só que o Alasca tem 1 milhão de quilômetros quadrados, juntando o Alasca com o resto do território norte-americano, faz com que os Estados Unidos sejam maiores que o Brasil. A gente pode dizer que o Brasil é o que a gente chamaria de um país-continente, porque o Brasil é quase do tamanho da Europa, se a gente considerar a Rússia europeia. A Rússia europeia faz com que a Europa, de uma maneira geral, chegue a 10 milhões de quilômetros quadrados. 10 milhões e meio, mais ou menos. O Brasil sozinho tem 8 milhões e meio. Então, dá pra gente ter a noção do tamanho do nosso território, né? A gente tem algumas poucas ilhas localizadas aí ao longo do nosso litoral, mas que na prática, em relação ao tamanho total do Brasil, não fazem tanta diferença. Do ponto de vista da localização, o Brasil se situa no continente americano, mais precisamente na América do Sul. E dentro da América do Sul, faz fronteira com quase todos os países. Só não faz fronteira com o Equador e com o Chile. Com todos os outros faz fronteira. Outra coisa importante também é dizer que o Brasil ele está dentro, ele participa aí de 3 dos 4 hemisférios do planeta. Ah, mas quais são os hemisférios do planeta? A gente tem hemisfério norte, hemisfério sul, hemisfério leste e hemisfério oeste. Dentro dessa lógica, o Brasil está no hemisfério sul e no norte, uma pequena parte está no hemisfério norte e totalmente dentro do hemisfério ocidental ou hemisfério oeste. Tá? 90% do território brasileiro basicamente está no hemisfério sul. Tem só um pedacinho lá no hemisfério norte. Inclusive, o estádio municipal lá em Macapá, que é a capital do Amapá, ele é dividido exatamente ali. Uma parte do campo fica no hemisfério norte e outra no sul. A linha do meio campo ela passa onde teoricamente passa a linha do Equador. É interessante, né? É uma curiosidade. O litoral brasileiro ele é todo banhado por um único oceano, o Oceano Atlântico. Tá certo? A extensão do território brasileiro é marcada pela grande distanciação entre seus pontos extremos de localização. No sentido norte-sul, o Brasil tem uma distância de 4.394 quilômetros, entre o Monte Caburaí, lá em Roraima, e o Arroio do Chuí, lá no extremo sul do Rio Grande do Sul. Já no sentido leste-oeste, a distância é muito parecida, 4.319 quilômetros, que separam a nascente do rio Moa, no Acre, do extremo oeste, na ponta do Seixas, na Paraíba, no extremo leste. As fronteiras do Brasil, O Brasil ao todo ele tem 23 mil quilômetros de fronteira, sendo que dessas 15.700 quilômetros são fronteiras terrestres e 7.300 quilômetros são de fronteiras marítimas. Como eu já falei, o Brasil faz fronteira com quase todos os países da América do Sul, menos Chile e Equador. Ah, mas então quais são os outros países da América do Sul que o Brasil faz fronteira? Começando de norte para o sul, Guiana Francesa, Suriname e Guiana, Venezuela, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Tá certo? Outra coisa importante também para a gente falar é sobre as áreas oceânicas do país. As fronteiras brasileiras elas se estendem por todo o Oceano Atlântico
e são formadas, né, por praias e regiões completamente habitáveis em quase toda a sua totalidade, né? Tanto que a gente vive exaltando as praias do litoral brasileiro para o turismo, né? Que é uma atividade econômica fundamental e ainda pouco explorada no nosso país. Uma coisa importante também falar sobre a questão da soberania do território marítimo brasileiro. A gente tem soberania sobre 12 milhas além do litoral, que é o chamado mar territorial. Sem falar nas zonas, né, econômicas exclusivas que foram estabelecidas em tratados internacionais. Então, para além, né, do litoral, né, cada país tem uma área que pode, explorar economicamente. Uma coisa também importante da gente falar é que o Brasil é um dos países que possuem as maiores áreas habitáveis e produtivas. Não é incomum a gente ouvir dizer que o Brasil é uma terra em que se plantando tudo dá, é uma terra muito fértil, e é verdade, né? O Brasil ele tem uma extensão territorial, né? A localização geográfica do Brasil ela é privilegiada no sentido de que vários outros países gigantes do mundo, né, possuem áreas inóspitas, como regiões polares, montanhosas ou desérticas. Por exemplo, a Rússia, né, que tem o dobro do tamanho do Brasil, ela tem uma região chamada de Sibéria, que todo mundo já deve ter ouvido falar em algum momento da vida. A Sibéria sozinha, só a Sibéria, é uma região de deserto congelado. Só a Sibéria é maior do que o Brasil, tem 9 milhões de quilômetros quadrados, né? Então, o Brasil acaba sendo privilegiado nesse sentido. A gente sabe, né? O Brasil é composto por 26 estados e mais o Distrito Federal. Essa divisão ela foi oficializada a partir da Constituição de 1988, que inclusive criou o estado do Tocantins. Tá? Tocantins, inclusive, é o estado mais jovem, né? Tem 32 aninhos apenas, e tem também a capital mais jovem do país, que é Palmas, que foi uma cidade planejada, pelo menos em grande parte foi planejada. Então a gente tem o seguinte, né, é importante falar também que a gente tem um país que é dividido em 5 grandes regiões pelo IBGE. O que é o IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Quais são as regiões brasileiras? Região Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Mas e esses 26 estados, né? O Distrito Federal fica onde? Nosso Distrito Federal, né, tá lá, é onde fica a cidade de Brasília, que é a nossa capital, fica no estado de Goiás, né? Era estado de Goiás. Inclusive também Goiás, né, foi quebrado ao meio, mais ou menos, né, para se criar o estado de Tocantins. O estado de Tocantins ele pega do meio para o norte do que já foi o estado de Goiás um dia. Tá? Então, só para a gente se situar, e aí cada um vai ver onde vive, né? Na região norte a gente tem 7 estados. Quais seriam esses estados? Acre, Amazonas, Amapá, Rondônia, Roraima, Tocantins e o Pará. A região nordeste. Quais seriam os estados da região nordeste? São 9 estados na região nordeste. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas e Bahia. Temos aí a região sudeste. Tem 4 estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. A região sul, que tem 3 estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E a região centro-oeste, que tem 3 estados e mais o Distrito Federal, né? Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o estado de Goiás. Então, pessoal, hoje eu trouxe essas informações mais gerais sobre o Brasil e a gente vai posteriormente continuar falando. Tem muita coisa ainda para falar. Vamos falar também sobre a divisão administrativa, e aí falando dessas 5 regiões, vamos falar de outras possibilidades que já aconteceram de divisões administrativas no país, mas é coisa para frente, ok? Então a gente fica por aqui hoje e até a próxima, galera. Abraço.